Voltamos para o nosso bloco, o bloco que nós estamos, é o segundo bloco, o bloco da doutrina, e nós estamos lendo e explicando o Evangelho de Mateus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se quiser nos acompanhar, em Mateus capítulo número 22. Também quero dar um abraço a todos os ouvintes que estão sintonizados, né, no HFM. Também agradecer às pessoas que têm enviado mensagens para mim, para o pastor Hamilton, felicitando o seu aniversário no dia de hoje. Então eu quero agradecer. Também ligou para nós a Iraíus, além do Pedregal, pedindo oração pela sua família e pela vida de sua irmã também, que está sofrendo com um terrível dor de dente. No final do bloco estaremos orando, Iraíusa. E você também que deseja oração, você pode ligar para os telefones da HFM também, fazer o seu pedido de oração. E se você tiver alguma pergunta, o terceiro e quarto bloco é o bloco de perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade bíblica, você pode perguntar, ligar para nós e perguntar, que estaremos aqui dispostos a receber. E por enquanto nós temos uma pergunta do irmão Joeliton a respeito do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, que no terceiro bloco nós estaremos esclarecendo, louvado seja Deus. E nós vamos fazer a leitura de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do verso 15 ao 22 e vamos dar sequência aqui na doutrina em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Claudemir. Amém. Verso 15 do capítulo 22 de Mateus começa assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, reconhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Louvado seja Deus. Dessa porção de texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar os fariseus agora maquinando como eles poderiam pegar Jesus em uma contradição para acusá-lo contra o imperador de Roma ou contra as autoridades judaicas. E aí então eles chegam para o Senhor Jesus Cristo querendo fazer uma certa pergunta, mas olhe a sutilidade como eles chegam. E nós encontramos isso também nos tempos de hoje, pessoas que aparecem com a aparência de ovelhas ou de mestres, mas na verdade, no fundo, lá no coração, eles são lobos vorazes, querendo devorar os santos. Então, esses fariseus chegam diante do Senhor, juntamente com os discípulos de Herodes, e exaltam ao Senhor, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Esse era o jeito de ser de Jesus. Quem chegasse diante dele, ele tratava da mesma forma e da mesma maneira. Ele recebia as pessoas, ouvia as pessoas, acolhia as pessoas, ensinava as pessoas, e para ele não tinha quem fosse rico ou pobre, todos eram tratados da mesma forma pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles, reconhecendo isso da parte de Jesus, eles vêm com a intenção de, por meio disso, tentar enganar Cristo, pegar Cristo no contrapé. E aí então eles fazem uma pergunta a Jesus, perguntam a Cristo se é lícito pagar tributo a César, ou pagar imposto a César. E se Jesus respondesse que não era lícito, ele estaria indo contra o imperador romano, ou o Império de Roma. E aí eles poderiam acusar Jesus de ser um revolucionário contra o governo da época. E se ele dissesse que era lícito, aí as pessoas iam ficar subjugando Cristo, porque ele veio como ser o libertador do povo. Aí o Senhor, olhando a intenção do coração deles, responde: Por que vocês me experimentais, hipócritas? O Senhor lança diante deles a sua malícia.
Aí ele pede uma moeda. E na moeda, como nós temos as moedas de hoje, tem uma gravura. Há uma efígie. O que é que está desenhado na moeda? Ele pergunta. E aí eles dizem, é de César. Então o Senhor simplesmente responde, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo assim, tenham inteligência, prudência e sabedoria, saibam discernir o que é de Deus, ou as obrigações que nós temos para com Deus, e saiba quais são as obrigações que você tem como cidadão, como alguém que faz parte de um Estado, de um governo, e que precisa prestar conta a este governo. Isso quer dizer assim, nós temos responsabilidade para pagar nossa conta de água, conta de luz, nós temos que respeitar o direito das pessoas, nós temos que respeitar as autoridades que foram constituídas e tudo mais. Isso é dever nosso como cidadão. E nós temos que honrar a Deus, nós temos que guardar os seus mandamentos, nós temos que amar o próximo, nós temos que ajudar os necessitados, nós temos que realizar as obras que Deus, o nosso Deus, exige de nós como filhos dele. Então a gente precisa ter sabedoria para lidar com todas as coisas de forma correta. E não simplesmente negligenciarmos isso. E aí, quando o Senhor respondeu isso diante deles, eles se admiraram pela sabedoria do Senhor, e aí eles deixaram e saíram de perto do Senhor. É isso que estes versos querem nos ensinar. Agora vamos para os versos seguintes, do 23 ao 33. Glória a Deus. E o próprio Senhor pagou o imposto, né? Ele mandou Pedro pescar, né? Exato. Pagou o imposto dele e o de Pedro. Mandou deu que exemplo fizesse isso, exatamente. Exatamente. Vamos lá, o verso 23 diz, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Bendito seja Deus. Aí, mais uma vez, agora, a Bíblia diz que aproximaram-se dele os saduceus. Os saduceus eram uma outra seita da época de Jesus Cristo, semelhante aos fariseus, só que os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo, na ressurreição dos mortos. E aí chegam diante de Jesus para experimentá-lo também. E aí eles fazem a seguinte indagação. Se alguém morrer, não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Isso foi o que Moisés recebeu da parte do Senhor e escreveu, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 25, do verso 5 a 10. Que se um homem casar com uma mulher e não gerar filho nela, e ele morrer, ela ficar viúva, o irmão dele terá que suscitar descendência. Então, o irmão dele casará com essa mulher, com a viúva, e passará então a viver com ela a ponto de gerar filhos. Se não gerar filhos e esse outro também morrer, o outro irmão mais próximo deverá assumi-la. E assim sucessivamente, até que seja gerado a descendência, o filho, para que se perpetue o nome daquela família no tempo da época de Israel. Então, eles chegam perguntando isso. Aí, para questionar a respeito da ressurreição, eles dizem que o primeiro dos irmãos, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem,
de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Aí Jesus olha para eles e fala do erro que eles pensam. Ele diz: vocês erram não conhecendo as Escrituras. E nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E esta é uma revelação da parte do Senhor para estes saduceus que estavam questionando a respeito da ressurreição. Eles não entendiam como se dava essa ressurreição. E para nós também precisamos estar examinando o primeiro capítulo da Carta aos Coríntios, capítulo 15, da primeira Carta aos Coríntios, onde discorre sobre a ressurreição dos mortos. E o próprio Cristo, quando anunciava sobre isso, sobre essa ressurreição, ele falava que nós vamos receber um corpo glorificado. Nesse corpo glorificado, nós não nos damos em casamento. Nós seremos como os anjos, seres assexuados. Nós não vamos ter relações sexuais. É isso que ele está querendo deixar bem claro para nós. E eles desconheciam isso. E depois o Senhor vai e afirma a respeito disso, quanto à ressurreição dos mortos, que eles não acreditavam, era a doutrina que os saduceus não acreditavam. Eles, se você não lê, nas Escrituras, Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus não é Deus de morto. Ele está dizendo que tanto Isaac, como Abraão, como Jacó, estão vivos. Estão aguardando, no lugar onde ficam aqueles que temem ao Senhor, o dia da ressurreição, o dia em que vai haver o ressoar da trombeta, que Jesus virá sobre as nuvens e os mortos ressuscitarão primeiro. Então, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Jeremias, Isaías, todos aqueles que professam o Senhor, Davi, todos eles estão vivos, estão no estado intermediário, que não é o purgatório, tá? Estão aguardando a ressurreição dos mortos. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João e tantos quantos foram mortos pela fé no Senhor, que creram nesse Deus e confiaram em Deus. Então, eles estão vivos, estão no céu, que nós chamamos paraíso, no estado intermediário, aguardando a ressurreição dos mortos, que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. É isso que o apóstolo Paulo diz lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 ou 5. Os irmãos podem olhar lá e examinar para terem certeza, não é? E também diz em Mateus capítulo 24, quando o Senhor, no final do capítulo, diz que após a grande tribulação, o anjo tocará a trombeta, o Senhor Jesus virá e ele ordenará aos anjos que recolham todos os seus filhos. E nesse recolher dos filhos, antes disso os mortos ressuscitarão para estarem com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando eles ouviram isso, quando os saduceus ouviram esta verdade da parte de Jesus Cristo, eles simplesmente se maravilharam da doutrina do Senhor, como descreve no verso 33. Passemos agora ao verso 34 a 40. Amém. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Louvado seja Deus. Nesta próxima porção de texto, nós encontramos agora os fariseus. Um deles, chamado intérprete da lei, ou doutor da lei, veio experimentá-lo. Obviamente, quando a Bíblia diz que veio experimentá-lo, ele tinha a segunda intenção, que era de pegar Jesus em alguma contradição. Então ele pergunta ao Senhor qual é o grande mandamento na lei. E o Senhor Jesus responde a este intérprete da lei. Aqui em Mateus, ele para na questão de conceder qual é o primeiro e também o segundo mandamento, ou grande mandamento da lei do Senhor. Nos outros evangelhos, ele ainda comenta e fala para os
o intérprete da lei que veio interrogá-lo, que se ele viver dessa maneira, ele não estaria longe de entrar no reino dos céus. Não é? Então o Senhor Jesus simplesmente coloca isso. Mas qual é a experimentação que é colocada aqui? Aqui é que ele queria como se fosse relativizar a lei ou os mandamentos um em relação ao outro. E aí o Senhor quer dizer que toda lei é importante. E toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos. Um direcionado a Deus e outro direcionado ao próximo. Então, o Senhor Jesus simplesmente diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse texto nós encontramos ele em Deuteronômio capítulo 6, tá? E em Levítico, o segundo mandamento, que diz semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso tem a ver, tá bom, com a divisão básica que existe na Torá, nos 10 mandamentos, onde os 4 primeiros mandamentos têm a ver com Deus e os outros mandamentos têm a ver com o próximo, a nossa relação com o próximo. O Senhor Jesus vê isso e simplesmente traduz para nós a relação do decálogo. E todos os outros demais mandamentos foram derivados dos 10 mandamentos, que tem a ver com Deus e tem a ver com o nosso próximo. Então o Senhor Jesus simplesmente sumariza tudo. Diz que o primeiro grande mandamento diz respeito a amar a Deus e o segundo mandamento, amar o próximo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então toda a lei e os profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos para o nosso intervalo. Vamos para o prefixo da rádio, um louvor, daqui a pouco nós voltamos. Louvado seja Deus. Isabela, já tem louvor aí?